Bom dia, boa tarde. Hoje eu estou aqui da Suíça. Eu, Mirelle, estou aqui no Brasil. Bate-papo com a Tice, né? Uhum. Mas conta um pouco da sua história, conta um pouco assim, o que você lembra, a parte que você mais recorda assim na sua vida. E eu sei que também você é uma pessoa evangélica, você acredita muito em Deus. Na realidade, a gente cresceu no berço evangélico, graças a Deus, e a gente Sim. tem uma grande inspiradora, né? Que é um segredo nosso, que é a nossa avó, assim, ela é maravilhosa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, mas conta assim, os seus desafios na vida. Qual que é os seus desafios? O que você fez que te fez repensar novamente, os obstáculos e os Uhum. desafios? Sim. Então, eu cresci, né? Eu era uma criança muito agitada, muito animada, um pouco levada, e isso hoje é totalmente diferente, né? Do que eu era criança, adolescente para hoje. Então, muitas coisas vieram acontecendo ali ao longo dos anos, né? Na parte da adolescência, fase escolar, com os amigos que a gente tinha. Então, assim, antes eu era, né, se for olhar para antes e hoje. Antes eu era uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, sempre fui uma aluna, igual, por exemplo, dentro de sala, assim, muito retraída, tinha alguns amigos, mas sempre muito na minha. E isso, com o tempo, foi me atrapalhando muito. Também chegou uma fase da adolescência, claro, né, que a gente tem ali os probleminhas, né, uma criança mais teimosa, que, né, não obedecia muito bem os pais, né, tem essas fases também. E que foi acontecendo com o tempo. Só que aí a gente vai crescendo, né? Aí vem a faculdade, vem os estudos, a gente vai ficando mais responsável, as coisas vão mudando. E aí eu tive que me formar, nisso veio a pandemia. E aí, por conta, igual, por exemplo, por conta dessa timidez e tudo mais, eu tive que tomar uma decisão, porque veio a pandemia, eu tinha que começar a trabalhar, né? Eu sou formada em nutrição e atualmente não atuo na área. Mas eu tive que começar a aparecer na internet para eu conquistar pacientes. E foi aí onde começou tudo, porque eu tive que perder essa vergonha, essa timidez e tudo mais. Em relação à religião, né, igual meus pais são católicos, e eu também segui a religião deles, só que com o tempo as coisas foram mudando mesmo. Fui conhecendo pessoas de outra religião, então, ia algumas vezes na igreja evangélica com amigos, É. atenção, sabe, para essa religião do evangélico, nós temos aí também os parentes, né? A maioria, se eu não me engano, a maioria dos nossos parentes são do lado, né, evangélico do que católico, e foi a religião que mais me chamou a atenção, onde eu comecei a ir, onde eu conheci meu marido, hoje, né, nos casamos e tudo mais. Então, assim, muitas coisas aconteceram até chegar aqui. Né? Hoje eu já sou uma pessoa totalmente diferente, não tão tímida, já consigo conversar com outras pessoas, estar aqui com você, né, nesse bate-papo, a gente conversar sobre outras coisas, porque era uma coisa que me atrapalhava muito. Então, foram muitas mudanças até aqui. Nossa, é bom, é sempre bom saber quando as dificuldades vêm ou a gente se depara com elas, o tão Uhum, importante que é a gente descobrir é, a gente mesmo interiormente, né? Como você disse, uhum, veio a pandemia e você é uma nutricionista, você precisava de conseguir clientes para quebrar essa barreira da pandemia, né? Porque foi um tempo de isolamento, onde essas pessoas não tinham contato com outras e você se identificou muito é, pelo contato, assim, pelo Instagram, assim, eu te acompanhei uhum. durante um tempo, né, e achei, assim, espetacular, assim, que você mesmo disse que teve a sua primeira cliente que morava na Holanda, e você foi desenvolvendo, achei muito interessante. Sim. Mirelle,
A minha próxima pergunta para você é: como você se amadureceu como mulher? Eu acho assim, porque como adolescente, como você disse, você tinha seus pais, você tem os seus pais, né, que te apoiam, que te protegem na hora que você está na dificuldade, mesmo tendo assim essa adolescência um pouco rebelde, enfim, que você teve. Como você amadureceu? Quando que você se amadureceu? Olha, foi nessa parte mesmo, quando a gente começa a crescer, né? Que você vê que a gente tem que ser adulta, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que, vamos dizer assim, ser alguém na vida. E aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo mesmo. É uma coisa que eu me baseio muito também em relação à Bíblia, com as pessoas com quem eu ando. Então, aquilo que eu via em mim, que eu não gostava e que eu gostaria de mudar, Uhum. eu fui trabalhando nisso. Teve momentos também de terapia, né, como psicólogo, então que acabou me ajudando a amadurecer, e tendo aí uma mudança de mente, né? A gente fala metanoia, mudança de mente, evoluir. E eu também acabei estudando bastante. Li livros e com o tempo foi mudando, né? Então, eu sempre me vi assim, não, eu quero ser uma pessoa responsável, sou casado, não, quero ser uma mulher para o meu marido, quero ser uma mãe muito boa para meus filhos, eu quero que eu tenha uma família ótima, né, muito boa. E foi com o tempo mesmo. E aí também tem a questão dos traumas, né? Os traumas, igual eu era uma pessoa muito tímida, retraída. Eu falo, não, eu não quero ser essa pessoa pro resto da vida. Chega uma hora que a gente tem que mudar. Então eu tive que fazer alguma forma ali para tentar mudar e quebrar mesmo esse paradigma. Então, por exemplo, a internet, quando eu comecei a gravar os vídeos, né, lá na época da nutrição, fazer as lives, aí muita gente ainda vai chegava, nossa, Mirelle, mas eu te conhecia, você não era assim, como que você mudou? Aí muita gente falava, né, como que você mudou? Que legal que você tá aqui na internet, falando, conversando e tudo mais, porque nem isso eu conseguia fazer na época de escola. Então, eu tinha os trabalhinhos de escola que a gente tinha que fazer para apresentação. Ai, morro de rir. E era aquela confusão, né? Não saía nada. Mas aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo mesmo. É claro que também Diego, eu converso muito com ele me ajuda. Às vezes a gente tem as dificuldades que acontecem, né? Nem nada é perfeito, mas a gente vai quebrando as barreiras e vai indo, Uhum. amadurecendo, enfim. Ai, que lindo. É muito bom ouvir, assim, né? A gente chega assim, a gente vai no passado e fala quem te viu, quem te vê, nossa, você É, surpreendendo pessoas, enfim, quebrando barreiras que até mesmo acaba surpreendendo você mesmo. E qual foi o seu sim. maior desafio? Você teve algum desafio que te marcou, algum desafio que te ensinou que a vida não é do jeito, né, aquele mar de rosas que todo mundo pensa que é? Qual foi o Aham. desafio que você realmente tem como experiência na sua vida? Ai, para mim, o maior desafio, além de ter que começar a questão do trabalho, né? Que eu tive que tentar arrumar clientes para eu ganhar dinheiro, né? Enfim, eu acho que também foi o casamento, porque aquela coisa, você sai do conforto da sua casa, dos seus pais, você vai casar, vai morar em outro local, como que vai fazer? Igual eu falava, gente, eu não quero passar fome na minha vida, eu falava assim com o Diego, eu não quero passar fome quando a gente casar, pelo amor de Deus. Essa é a minha maior preocupação. Então, assim, para mim foi um desafio essa questão do casamento, né, de ter toda essa mudança e a responsabilidade aumenta. Agora, com a maternidade também é um desafio. Eu já tinha preocupação no casamento, graças a Deus, né, deu tudo certo. Agora é a maternidade. Gente, eu sou mãe, como que eu vou cuidar dessa criança? Tem tanta coisa que vem pela frente, é comida, é alimento, é as coisinhas, roupinha, enfim. Só que Deus vai sustentando a gente, a gente crê que no final tudo vai dar certo e a gente vai quebrando essas barreiras mesmo, esses desafios. E sempre vai ter um desafio ou outro aí pra gente, né?
enfrentar. Exatamente. E a gente fala que a vida é uma caixinha de surpresa, né? Você hoje Sim. assim, hoje você tem que viver um momento, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, ou daqui 10 anos, Uhum. você não tem como adivinhar. Então, assim, muitas vezes quando você vai para uma entrevista, o entrevistador te pergunta: o que você vai fazer daqui de 5 anos? Você não sabe o que você vai fazer daqui de 5 anos. Sim. Porque, assim, do jeito que a tecnologia está mudando a vida, não está mudando a vida, mas está entrando na vida das pessoas tão rápido, o que você pensa que você vai fazer hoje não é a mesma coisa que você pensa que você vai fazer amanhã, certo? É, Isso, infelizmente, a gente está numa fase de adaptação, porque você adapta hoje, Uhum. amanhã vem alguma coisa nova e muda toda a sua rotina. E assim vai ser seu filho, né? Com certeza. E muitas vezes a gente faz né, esses planejamentos. Nossa, para daqui tantos anos, como que eu quero que esteja as coisas, né? Como que eu quero que esteja a minha casa, o financeiro, enfim, mas a gente não sabe. Claro que a gente pode planejar, né? Uhum, Mas muitas coisas mudam até lá, é né? verdade. Então, é isso. E você é uma sonhadora? Eu sonho, sim, tenho muitos sonhos, tenho muitos sonhos. Claro, né, de hoje em dia, maternidade dos filhos, né, eu consegui poder, como posso dizer assim, cuidar, né, do meu filho, enfim, daqui a um tempo eu quero aumentar a família de novo também. Então, ter uma família unida é um dos meus sonhos. Uma família amável, unida, junta. De trabalho também eu sonho daqui a um tempo, né? Eu poder ter um trabalho assim, que talvez eu vou gostar de fazer, talvez que vai me dar uma questão financeira melhor. Eu sempre sonho assim, em poder Uhum. melhorar, né, as coisas. Também não penso em ser rica, mas de ter uma vida melhor mesmo. Hoje também não falta nada, mas a gente sempre pensa em querer melhorar as coisas. E quantos filhos você quer ter? Vamos falar um pouco de família. Como foi a sua infância, a sua adolescência? Você tem mais uma irmã, né? E como foi o seu Mas, contato com a sua irmã? O que ela representa na sua vida? Conta pra gente um pouco sobre isso. eu tenho minha irmã mais velha, chama Michele. Eu amo a minha irmã. Claro que a gente, quando criança, a gente brigava muito, né? Como irmãos, irmãs, enfim. Minha irmã me maltratava, eu falo com ela que me maltratava quando a gente era mais nova, né? Judiava de mim. Mas não, hoje eu amo ela, nós somos muito próximas. E a Michelle, ela me ajuda em tudo, assim. Né? Hoje com o Matias, se deixar ela me dar o que puder ele fazer para ela me dá, eu tenho outra hora que eu tenho que falar assim, aqui, sossega, tá bom, muito obrigada. Mas nós duas estamos muito unidas, conversamos muito com as outras, é, temos ali, né? Hoje em dia a gente não tem tantos segredos assim para contar, né? Mas antes, quando tinha alguma coisa, eu sempre conversava com ela, sobre determinado assunto. E nós duas somos irmãs, amigas, e eu amo ela. Reclamar, não, meus pais, nós somos uma família unida, né? Uhum. Eu dou graças a Deus por isso, porque acho que unida até demais. Tem gente que fala assim, ai, não ligo tanto assim para minha família, às vezes não vai tanto assim na casa dos pais, mas não, aqui em casa já é diferente. Nós somos uma família unida, eu gosto da forma que nós somos, podemos sempre contar um com o outro, né, nas partes alegres, se tem alguma dificuldade também, a gente pode estar contando um com o outro, e eu acho que isso é muito importante, né, para todos nós. Eu te perguntei, antes e vou te perguntar de novo. Uhum. Quem é a sua inspiração? Você tem alguém que te inspira? Você tem uma, um ídolo, um símbolo na sua vida que você fala, ai, eu quero ter os mesmos princípios que essa pessoa. Essa pessoa, ela me inspira, eu vejo ela, eu me vejo, por exemplo. Você Uhum. tem alguém que te... Não, assim, uma pessoa, assim, falar, eu me inspiro nesse, não tenho. Claro que eu gosto de sempre de me inspirar naquelas pessoas que eu vejo que têm princípios e valores parecidos com meus
e que tem ali uma vida legal, assim, uma vida, uma rotina, igual, por exemplo, uma experiência com Deus, a Bíblia, eu me inspiro na Bíblia, eu posso falar nisso, que eu me inspiro na Bíblia, né, em Jesus, mas assim, numa pessoa específica mesmo, não. Não, Acho que em várias pessoas, assim, no jeito daquela pessoa, mas assim, numa pessoa específica mesmo, assim. Assim, tem minha família, me inspiro no meu pai, que eu vejo que é uma pessoa muito, né, que trabalhou bastante, lutou, batalhou, hoje tem uma família, hoje tem, conquistou aquilo que ele teve um foco ali mesmo, né, na vida dele, até onde ele queria chegar. Então, me inspiro também nessa questão da gente nunca desistir, né, do que quer, mas, assim, uma pessoa específica mesmo não tem. entendi, entendi. Eu acho Uhum. que todo mundo tem um jeito diferente de descobrir a vida, né? Não precisa ter Sim. necessariamente uma pessoa especial ou um espelho especial. Você pode ser o seu próprio espelho. Você fala, ah, não, eu tô feliz do jeito que eu sou. E por aí, Deus, a gente vai seguindo a vida. Uhum. E vamos, carreira. Qual é a sua expectativa? Porque você falou que você tem você quer chegar em algum lugar na carreira profissional. Qual é esse lugar? Você é nutricionista, né? Você estudou Uhum. para ser nutricionista. Conta um pouco para a Uhum. gente como foi a sua carreira, o porquê que você acabou deixando de ser nutricionista e aonde você hoje trabalha e aonde você quer chegar. E mesmo porque você disse que você quer construir família. Sim. E se você quer ter um, dois, três filhos, você tem que acabar adaptando a sua vida ao redor dos seus filhos, né? Para que você possa Uhum. ser uma mãe presente e o seu marido também. O que Sim. você. Então, né, como eu já havia falado aqui, eu sou formada em nutrição. Então, na época, quando eu formei, eu comecei trabalhando na área clínica, que é mais a parte de emagrecimento de pessoas, na melhora, né, melhora da qualidade de vida, prevenção de doenças. Com esse trabalho também, igual veio na pandemia, a gente teve que vir, o CRM liberou fazer as consultas online, então eu tive que vir para a internet também para conseguir pacientes. E aí nisso teve os desafios que eu fiz, até com uma colega de trabalho, que ela é educadora física, e nisso a gente foi fazendo os desafios, conquistando outras pessoas. Dali eu fui conseguindo pacientes mesmo, e até pacientes de fora, né, do Brasil, com a Holanda, Irlanda, e por aí vai. Então, foi muito bom a experiência que eu tive. Só que aí chegou uma hora que eu fiz assim, eu acho que não é isso que eu quero pro resto da minha vida, trabalhar com isso. Sério? Você falou, Sério? sério? Porque o que estava acontecendo? Eu estava igual aqui, por exemplo, aqui em Ouro Branco. Além desses atendimentos online, eu estava indo numa clínica. E eu ia, assim, não estava naquela animação. E eu fiquei assim, casquetada, assim, com isso. Eu fiquei, gente, mas não é possível, eu formei na nutrição, mas será que é porque realmente é uma fase? Porque estava tendo dinheiro, mas também não era aquela renda boa. Eu acho que isso também foi o que me fez desanimar da área da nutrição, porque as pessoas não valorizavam, aqui, pelo menos aqui no Brasil, não valorizavam o que a gente propõe, né? Propunha para a pessoa, a questão de salário, achava caro, a gente estuda tanto para, né, poder se dedicar e levar ali um trabalho muito bom para outras pessoas, e acabava que acha caro, o serviço caro, não valorizava, tinha que ser um valor muito bom, sei lá, 50, 40, R$ 60. E nisso a gente tem que atender muito mais pessoas para conseguir chegar ali no salário ideal, né? Que hoje em dia as coisas estão mais caras e tudo mais. E aí eu já estava desanimada. Aí veio o casamento, nisso eu parei com o atendimento, falei assim, quer saber, eu vou dar um tempo, vou parar aqui, vamos ver o que vai dar aí pra frente. Aí nisso eu casei,
eu estava trabalhando em outra loja, e aí eu mandei um currículo para o Hospital Clínico em Ouro Branco, Hospital FOB, que é um hospital renomado, né? As empresas da região geralmente vão nesse hospital e tudo mais. Falei, vamos dar o currículo para lá de atendimento e vamos ver o que que vai dar. Aí deu um tempo, eles me chamaram para fazer entrevista. Eu vim fazer entrevista, tinha acabado de chegar da lua de mel. Eu cheguei da lua de mel, fui direto para o hospital para fazer entrevista. Aí eu fiz entrevista e eu pensei assim, eu acho que eu não vou conseguir essa vaga, não. Tava eu e uma outra menina lá, falei, acho que eu não vou conseguir, não. Só que aí deu um tempo, eles me chamaram. Então hoje eu trabalho com atendimento ao público, não é na minha área, é atendimento ao público. Gosto muito de trabalhar, né, do que eu faço lá na área do hospital. Eu tenho um horário muito bom também. Penso em ter ter um outro trabalho, ainda estou pensando nisso para ter uma outra renda também, né? Igual eu estou aqui na internet, gosto de fazer os vídeos e tudo mais. A gente sabe que é um crescimento mais lento, né, para essa área. Mas eu penso em chegar ali no patamar onde eu quero, né? De ter uma questão financeira estagnada, ter uma família boa, não falo assim de ser rica, mas poder conquistar aquilo que eu quero, uma casa, um carro melhor, poder dar o melhor para os meus filhos. Em relação aos filhos, eu penso em ter mais de um filho. Aí eu falo assim com o Diego, o que Deus quiser mandar pra gente, a gente vai indo, né? Mas não, a gente tem que ter mais um. Pelo menos mais um. Então, dois filhos, que eu Uhum, penso assim. Mas se vir mais, amém. Mas uhum. pelo menos dois, sabe? Em casa, assim, a gente vai se adaptando em casa também, né? Igual antes da gente casar, eu sempre falava no casamento que era certo, que era errado, eu sempre conversava com ele em relação a isso, né? Que eu gostaria como que fosse, ele também sempre me conversava comigo em relação a isso. Eu acho que tem que ter muito diálogo entre o casal, Isso é verdade. né? Para você chegar ali chegar num lugar ali onde que os dois vão conseguir ter uma vida boa. E da mesma forma com o filho. Já converso com ele, como, né, como eu gostaria que fosse, aquilo que é certo, aquilo que é errado, que eu vejo, né, que não, talvez eu não concorde, ele também fala, e assim a gente vai chegando ali, né, num convívio ali, num pensamento certo entre os dois, para não haver nenhuma briga, assim, entre o casal e tudo mais. Vai andando E a vida. você acha que você vai levar muito dos princípios que você aprendeu quando você era criança para a mesma educação dos seus filhos? Ou você acha que a gente está quase terminando o tempo? Mirelle, você está aí, né? Tá, tô Então, aqui. você acha que você amadureceu bastante e você vai mudar um pouco dos princípios? Não, aquilo que eu vejo como legal, igual da forma que meus pais criaram a gente, de infância e tudo mais, é claro que eu vou querer levar. O que eu vejo que é certo, vou querer colocar em prática. O que eu vejo que talvez não foi tão certo assim, eu Uhum, não vou colocar em prática, da mesma forma como o Diego, né? uhum, E claro que foram muitos princípios e valores muito bons que meus pais trouxeram para mim, para minha irmã. uhum. E com certeza eu vou querer aplicar ali também, da mesma forma com o meu filho. Então, ensinar o que é certo, o que é errado, né? A fase da adolescência, a fase adulta. Então, claro que a gente quer que sejam pessoas boas, né? De boa referência, né? Assim, boas pessoas, trabalhadoras, enfim, A honestidade. E eu acho também que honestidade. eu acho que hoje em Isso. dia a nova geração, elas estão Sim. toda mudada. Então, assim, eu vou falar com a influência muito do TikTok ou do Instagram, assim, enfim. Uhum. Eles aprendem as coisas muito rápido, então eles não têm aquele tempo de ser criança igual a gente, subia na árvore, quebrava a perna e fazia isso e fazia aquilo. Hoje já não existe isso mais, né? Você não vê isso mais. Não. E era uma coisa tão bonita, né? Sim. Então tá, a gente está quase terminando.
E antes de terminar, vamos falar um pouco do seu canal que chama Mirelle Cuidando da Casa. Eu não me recordo muito bem, mas é alguma coisa parecida. Como que você Aham, descobriu esse canal? Como que você eh, falou, eu tenho uma ideia. Como foi? sim. Então, meu Instagram estava parado. Então, desde quando eu parei com os atendimentos da nutrição, ficou parado e eu sempre tive essa vontade de voltar a postar alguma coisa, né? Eu gostava, como eu falei, né? Eu gosto de gravar, gosto de postar, gosto de editar. E eu sempre queria voltar ali com alguma coisa. Aí eu fiquei um tempão pensando, gente, o que que será assim, que eu posso fazer aqui no Instagram, mas que vai ser assim, não de um negócio de zoeira, palhaçada, mas que vai edificar a vida das pessoas de alguma forma, né? Que vai inspirar a vida de outras pessoas. E aí eu sempre gostava muito de assistir vídeo de organização, de rotina, de casa, de outras pessoas que fazem esse tipo de vídeo também. Esse dia que eu, do nada, falei, hoje eu vou gravar então eu arrumando aqui a minha casa. Aí eu gravei, fui gravando, né? Lavando vasilha, arrumando casa, lavando roupa, enfim. E aí eu editei e postei lá no Instagram. E as pessoas amaram. Falaram, nossa, Mirelle, que legal, posta mais vezes. Eu gostei muito. Dessa forma, acaba me ajudando também a arrumar casa, a organizar as coisas. É igual a gente está ainda mobiliando a casa, tem muita coisa para a gente fazer lá. Mas mostrando as coisas, nossas conquistas, os momentos, produtos que eu comprava, que eu gostava e indicava, estava postando lá. Então as pessoas começaram a gostar desse tipo de vídeo. E aí foi onde eu me animei e falei, não, legal, tá aqui uma ideia para eu começar, né, a postar e que vai identificar com outras pessoas, vai ajudar a vida de outras pessoas, não vai ser só vídeos assim à toa, né? Então vai ser algo que eu queria que fosse algo que realmente ia ter ali uma mudança, né, Muito. para outras pessoas, enfim, E, de e, inspiração, transformação. E querendo ou não, acaba tendo um impacto na vida das pessoas, né? Por isso que você mesmo Uhum, falou, inspirando e até mesmo transformando, porque a gente uhum, vê o trabalho, eu amo fazer o trabalho de casa, não sei por quê, mas eu adoro. Mas porque a uhum. gente vê o trabalho de casa como um obstáculo, né? Ou esse final de semana eu tenho que limpar a casa, enfim. Mas acaba inspirando e transformando vidas de pessoas e, como você disse, você acaba apoiando o seu público em si, né? Sim, sim. É igual, por exemplo, tem dias, às vezes, que eu não tô nem tão animada assim também de fazer alguma coisa. Eu falo, não, eu vou gravar aqui, que eu vou ter que fazer, eu vou postar, e também vai ajudar aquela pessoa que às vezes hoje não tá nem tão animada assim de querer fazer as coisas, vai acabar animando com o meu vídeo e acabar fazendo ali as tarefas, né, de casa que precisam ser feitas, enfim. Mas também tem os momentos ali, na maternidade, que às vezes eu não tô tão animada, mas eu falo, gente, ó, esses dias eu tô um desânimo, não fui uma boa dona de casa, não deu nada certo. Então a gente mostra a realidade também, né? Nem Claro, tudo é perfeito, não. claro. Mirelle, eu não sei nem como te agradecer por essa entrevista. Foi maravilhoso conversar com vocês um pouquinho de tempo. No futuro a gente pode conversar mais, se você quiser, inclusive. Então, E eu te agradeço muito. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para inspirando e transformando vidas? assim, o que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas, né, mulheres, homens, quem for assistir esse vídeo, é que você nunca possa desistir mesmo dos seus sonhos, de onde você quer chegar, se for para inspirar outras pessoas ou para pegar inspiração também, que o canal é inspiração, né, transformação, e que você possa conquistar tudo aquilo que você deseja, e que espero que esse vídeo também, né, o nosso bate-papo seja aí como algo que possa transformar a sua vida, que você possa levar alguma coisa de bom daqui, né? E é isso. Novamente, muito obrigada pelo seu tempo. Eu te agradeço e por estar aqui, dividindo uma parte da sua vida, né, uma realidade, Muito obrigada também. né, Uhum. com a gente. É,
Aqui já são praticamente. Que horas são? Deixa eu olhar. 4 horas da tarde, para vocês 11, né? Então, assim, você tem Aqui o tá. resto do dia para aproveitar e eu tenho o resto da final de tarde. E tá frio, viu, filha? Tá frio. Mirelle, Ai, mas eu também eu agradeço. um beijo grande. Beijo. Tchauzinho, com Deus.